Tem uma pesquisa da OIT que mostra que empresas que são gerenciadas por mulheres faturam 15% mais do que as gerenciadas por homens. Ione, CIO da MCIO, que tem uma longa militância a favor das mulheres, para a inclusão de mulheres, equidade na área de TI. Vai falar um pouco para a gente sobre a experiência dela, por que ela começou a fazer esse trabalho, como é que foi isso, e por que é importante ter diversidade e equidade, não só nessa área, em todas, né, mas especificamente na área de TI, que é onde ela atua há anos. Teve uma carreira de sucesso, executiva, e ainda realiza muitos trabalhos nessa área. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, não sei onde nós vamos estar quando ouvir. Um prazer estar aqui com você, Marisa. Prazer, Ione. Então, você poderia falar um pouquinho, rapidamente, de onde que surgiu de quando começou, por que você faz esse trabalho? Então, eu acho que começou desde muito cedo, porque minha mãe, ela formou-se em dietética, hoje ninguém sabe o que é isso, né? Mas hoje é nutrição. E isso ela formou-se nos anos 40, e ela trabalhava, ela era nutricionista da casa maternal em São Paulo. Quando ela se casou, meu pai obrigou que ela parasse de trabalhar. Isso era uma realidade daquela época, né? A mulher que trabalhava significava que o marido não conseguia sustentar a casa, né? Então, mamãe parou de trabalhar, nós somos 5 irmãos, um homem, 4 mulheres, e ela passou muito isso para a gente. Não faça isso. Acho que, no fim, ela se frustrou de não ter tido uma carreira, e aí acabou tendo 5 filhos, cada vez ficava mais difícil, né, ter uma carreira, e ela passou isso muito para a gente. Desde muito cedo, todas nós pensávamos em ter, as mulheres pensávamos em ter uma carreira. Então, isso foi talvez um primeiro alerta para mim. Aí foram outros, porque você começa a ver mercado de trabalho. E eu, numa carreira técnica, eu sou formada em física, com mestrado em projeto de reator nuclear, então essa área também era uma área muito masculina. Quando eu migrei para tecnologia, a área também muito masculina. Eu fui diretora de tecnologia, CIO, da Companhia Paulista de Força e Luz, numa época que eram 68 empresas de energia no Brasil, eu era a única mulher nessa posição. Então, você começa a ver números mais ou menos atuais, né? Nós somos 52,5% da população. Como assim que a gente não tem equidade? Não tem o mesmo nível de chance que tem os homens. E aí outras coisas foram me dando alertas, os números, sem dúvida, porque eu sou uma pessoa de números, a formação técnica é de números, e também você começar a ver violência contra a mulher, né? Então, eu li no jornal de hoje, eu moro em Campinas, que o número de feminicídios no primeiro trimestre superou o número total do ano passado. Então, muito cedo, há 35 anos atrás, eu comecei a militar numa organização de assédio contra a mulher. Depois fiz palestras sobre assédio contra a mulher. E todas as vezes que eu tive oportunidade em organizações voluntárias ou no próprio trabalho, eu tentava ter o mesmo número de homens e mulheres reportando a mim, ou na hora da contratação também. Porque não adianta você ficar reclamando, o governo, isso ou aquilo. O que você, como indivíduo, pode fazer para mudar essas coisas. Então, eu acho que foi isso. Um pouco do alerta da experiência familiar e muito da observação do ambiente que nós vivemos, né, Marisa? Familiar, acadêmica, porque você também era a única ou talvez uma das poucas mulheres fazendo física, fazendo especialização em reator. Isso, na física nós tínhamos algumas, sim. Acho que até tínhamos, talvez, naquela época, mais do que tem agora. Por quê? Porque não existia um curso de ciência da computação. Então, ou você fazia matemática, ou física, ou engenharia. Então, tinha algumas, sim. Na pós-graduação, menos, e sempre um número reduzido. Mas o que é interessante a gente notar hoje, números do IBGE, é que quando você chega em nível de graduação, hoje, de pessoas com nível de graduação,
o número de mulheres com nível superior no Brasil é muito superior ao número de homens. O número exato, eu acho que eu tenho aqui, o número de homens é 15,1% da população que chega no nível universitário. Das mulheres é 19,4%. É muito significativo, é 25% mais. Só que as chances de emprego em alta gestão são ínfimas, e nós ainda ganhamos 77,7% do salário dos homens. Então, a desigualdade está em tudo. A desigualdade está na oportunidade de subir em cargos de confiança. A desigualdade está até no salário para fazer a mesma função. Então, tudo isso faz você pensar assim, bom, o que dá para eu fazer como indivíduo? O que eu posso fazer é tentar trabalhar contra essa realidade, ajudando, nem que seja uma meia dúzia de mulheres mudarem a vida delas. Meia dúzia não, porque pelo que eu sei, o MCIO tem um trabalho bem interessante, né, de impacto sobre a vida de muitas mulheres, um número significativo, não só com treinamento, mentoria, mas também num trabalho num nível mais alto de gestão, com mulheres que estão ou que pretendem atuar em conselhos de administração, cargos de direção. Então, agora, você poderia falar um pouco sobre esse trabalho o que é a MCIO, qual foi a trajetória dela e também a premiação que vocês ganharam em tão pouco tempo de vida, né? Na verdade, a premiação foi individual, eu ganhei, não a MCIO, mas vamos falar da MCIO. A história é a seguinte, há 18 anos atrás, eu estava numa empresa de consultoria, a gente fez uma pesquisa que fazíamos todos os anos, qual seria a agenda dos executivos de tecnologia de primeiro escalão para o ano seguinte. E um ano, aí, em 2002, 2003, nós vimos que as mulheres respondiam muito diferente dos homens. Então, nós resolvemos fazer um evento de mulheres para discutir esse assunto. O homem geralmente falava, vou trocar o servidor, melhorar a segurança. A mulher falava, vou treinar mais a minha equipe, vou melhorar minhas relações internas. Então, bem mais voltada para soft skills, né, como a gente chama. Então, naquele momento, a gente fez a nossa primeira reunião, fizemos aqui em Nova York, e convidamos apenas as pessoas que tinham esse nível e eram clientes da empresa. Foram 13 mulheres convidadas. E aí elas acharam sensacional o evento, porque nós discutimos questões técnicas, convidamos a única mulher que era presidente de empresa de TI na época para conversar conosco das experiências delas, das dificuldades, e aí elas pediram para que a gente tentasse fazer 2 eventos por ano. E a gente continuou fazendo 2 eventos por ano e discutimos assuntos como assédio em ambiente de escritório, antes de todo mundo falar do assunto, sobre o papel da TI na ecologia, por exemplo, e etc. e tal. Em 2015, começamos mais ativamente com o WhatsApp. E com o WhatsApp, você imagina que todo mundo se comunica muito mais fácil. O ano passado, nós fomos contactados pela Cisco, porque nós sempre tivemos como propósito empoderar as mulheres que estavam no nosso grupo, ajudando a subir na carreira, porque eram todas executivas. Só que a gente tinha como ideia trazer mais mulheres para a TI. E a Cisco falou, bom, se vocês toparem nos ajudar, a gente vai dar cursos sempre. Nós abrimos uma MCIO Academia para vocês, um espaço dentro do ambiente Cisco, onde vocês podem dar só cursos para mulheres e sem custo. Pô, aquilo para nós brilhou nossos olhos, né? E aí nós decidimos, então, formalizar a nossa organização, que virou MCIO Brasil, porque MCIO já tem uma empresa com esse nome, e me convenceram a formar a primeira chapa, então eu sou presidente da primeira chapa primeira gestão da MCIO Brasil, e a nossa assembleia de criação foi em agosto. Nosso CNPJ só saiu em novembro, quer dizer, nós somos uma típica startup, nós estamos começando. Mas o ano passado a gente já deu 3 cursos, a gente deu esse curso junto à Cisco, que é de Service Desk, a gente deu um junto à Ingemon IT, melhores práticas de TI, e um da Activity, que foi 6 meses de curso de desenvolvimento de sistema. Como é que é o nosso papel nisso? Nós pegamos provedores que dão curso de graça e nós fazemos também parcerias com empresas que precisam contratar.
E essas empresas, então, teriam prioridade na contratação dessas mulheres treinadas por nós. E durante todo o processo de treinamento, nós fazemos mentoria em soft skills, fazemos reuniões de grupo, falando de todos os assuntos que você pode imaginar, desde como fazer um currículo no LinkedIn, até como se portar numa entrevista, ou aquela síndrome do impostor que a grande maioria das mulheres tem, e empoderando para que elas consigam passar nas entrevistas de emprego. Um mês antes da entrevista de emprego, a gente começa com mentoria individual. Então, a gente pega essas meninas e mulheres, que a gente tem a alegria de ter mulheres de mais de 50 anos fazendo os nossos cursos, e aí a gente individualmente tenta dar força para elas conseguirem um trabalho, né? E depois de 3 meses ainda para que elas consigam ir bem na empresa que elas foram contratadas. Então, esse é o nosso papel, vamos dizer assim, de maior inclusão na área de TI de mulheres, né? O ano passado, nós abrimos 120 vagas, né? Mas como é muito autotreinamento, claro, com apoio técnico das empresas que são as nossas parceiras, muitas não chegam ao fim, muitas, é um número muito grande. Chegaram ao fim, acho que 69, um número assim, mas eu sei que foram contratadas mais de 50, o que é um bom número para a gente, para uma startup de começo, né? Esse ano estamos melhor estruturadas, no primeiro semestre fizemos um curso de cybersecurity dificílimo e bem curto, 3 semanas, e muitas desistiram, muitas, porque foi um curso muito difícil. Tínhamos um instrutor da Cisco, nota 1000, não era nem 10, mas ainda assim não foram muitas que... E nesse curso nós não vamos dar mentoria, porque ele foi uma pré-seleção da Cisco para ser um especialista em cybersecurity. Então, elas vão passar para as outras etapas dentro dos currículos da Cisco e ganhar uma certificação que é uma das mais interessantes e importantes do mercado, que é a de cybersecurity. Fora isso, diga. Eu ia te perguntar, já que você está falando do curso, como que as pessoas participam, podem participar, podem se inscrever Então, no serviço? aí, a nossa captação é assim, a gente faz captação por rede social, no LinkedIn, Facebook e Instagram, né? MCIO Brasil, vocês acham facilmente, e a gente está pensando assim, a gente captou ano passado em escolas técnicas, a gente manda para toda a rede de amigos, então assim, filha da empregada não sei o quê, chegou ao fim do curso, que é maravilhoso. Então, todo mundo, a gente passa para todas as nossas redes de contatos, porque a gente não faz, a gente assimila todas as intenções, todas as intenções. Estamos trabalhando agora um pouco, por causa também dessa experiência do último curso da Cisco, em um alerta, porque as pessoas entram sem saber o que é. É um curso de graça de tecnologia, eu vou entrar. E tem muitos no mercado, muito bons, tem excelentes cursos no mercado. Só que a pessoa não tem uma visão clara o que ela quer. Será que eu vou dar mais para ser uma gestora de segurança, ou vou dar mais para ser uma desenvolvedora, ou vou dar mais para ser uma service desk? Então, nós estamos trabalhando agora um pouco em critérios de seleção e, principalmente, fazer um vídeo de alerta das áreas que existem. Porque não adianta ela entrar num curso de 6 meses, uma dedicação importante, se não é bem isso que eu queria. Porque todo mundo olha a TI como se fosse uma coisa só. Eu comparo muito a medicina. Você não vai num ortopedista quando você está com um câncer no cérebro. E TI é a mesma coisa, são coisas muito díspares. Então, isso que nós temos que trabalhar no alerta. E o mercado é um mercado muito demandante agora, né? Então, extremamente, nós somos muito pragmáticas. Muita possibilidade de inclusão nesse sentido. E nós somos muito pragmáticas, nós vamos fazer treinamento nas vagas que estão mais abertas. Por isso, a nossa escolha é desenvolvimento de aplicações no segundo semestre. E não é só... Então, esse é o nosso primeiro pilar, que é a inclusão de novas mulheres. Mas, para as nossas associadas, a gente tem um programa de transição, quando a pessoa está desempregada ou quer mudar de carreira, também pode ser, né? Não estou mais afim de ser executiva de TI.
Isso acontece, tem muita gente bem sênior. Aí a gente também faz uma mentoria para ajudá-las a tomar a melhor decisão da sua vida, uma decisão para ser feliz. Então, aí são três ramos, ou volta a ser executiva de TI, e nesse caso a gente tem parcerias com headhunters para nos passar vagas, porque as empresas estão acordando para vantagem de ter mais mulheres no Então, quadro, né? essa seria a minha próxima pergunta, assim, como Então, é que a gente linka esse seu trabalho e essa questão da inclusão com o que a gente tem, que a gente tá, é um portal ESG que trata também das questões de igualdade e equidade, né? Como é que a gente linka e quais são as vantagens? Por que isso é importante? Deixa eu só terminar eu falei 3 e falei uma só, né? Então, voltar para o mercado, outra seria ser uma empreendedora, e a terceira, eventualmente, que você até já mencionou, ir para um conselho de administração. Como é que linka? Linka pelo... hoje tem muitas... Hoje de manhã eu recebi uma pesquisa que eu não li ainda, tem 180 páginas, e tem muita pesquisa que mostra claramente que não vamos dizer só de mulher, né? Equidade, igualdade de oportunidades com gênero, raça, cor, tudo é extremamente benéfico do ponto de vista financeiro para as empresas. Então, empresas que têm mais mulheres em posições de liderança, em geral, faturam muito mais do que as que não têm mulheres. Por que isso? Porque é um outro olhar. Então, você pega uma reunião de nível gerencial que tem só homens, as perguntas são mais ou menos do mesmo estilo. A mulher, por ter esse olhar mais aberto, vamos dizer assim, né? Mais holístico, ela acaba fazendo questionamentos diferentes dos homens. Então, tem uma pesquisa da OIT que mostra que empresas que são gerenciadas por mulheres faturam 15% mais do que as gerenciadas por homens. Tem pesquisas inúmeras, a McKinsey tem pesquisas interessantíssimas nesse sentido. Se você pensar que a distribuição, tem uma empresa que uma pesquisa são 1.000 empresas. Então, vamos pensar numa curva de Gauss. As empresas que têm mais mulheres em posições de liderança e as que têm menos mulheres, o primeiro quartil, o quarto quartil. As empresas que têm mais mulheres chegam a faturar mais de 60% a mais que a média do seu setor. As que têm menos mulheres, 0 mulheres, tem muita que não tem mulher nenhuma, né, em posição gerencial. Essas faturam 48% a menos que a média do setor. Se só isso não é convincente para que as empresas contratem mulheres, eu não sei o que seria. Então, a governança, tudo isso que está dentro do guarda-chuva que hoje chamamos ESG, tudo isso, você trazendo mais mulheres, a visão fica mais ampla. Então, por isso que a gente acredita que temos que ter mais mulheres em posições de gestão. E depois desse prêmio, vocês foram premiados, talvez você pudesse falar. Você foi, desculpa. Fui eu. Você recebeu um prêmio por esse trabalho, que é uma militância antiga, porém a MCIO é recente. Se você pudesse falar um pouco sobre isso e também sobre os planos agora para esse ano, né? Então, esse prêmio foi, para mim, foi até uma surpresa, porque a Women in Tech Global Awards, que chama-se, era a primeira vez que fazia no Brasil, foi até no Rio de Janeiro. E eu fui indicada por muitas pessoas. Então, acabou que no final eu fiquei entre as top 5 e acabei ganhando o prêmio, que para mim foi uma super honraria, porque e foi pelo conjunto da obra. Então, uma coisa assim, meio que coroar seu esforço da vida toda numa direção, né? Então, foi muito legal. E aí, depois ia ter uma premiação também em Portugal, e eu estava louca para ir, até porque eu tenho um filho que mora em Portugal, mas eu peguei Covid, então eu não fui. Essas coisas que acontecem na vida, né? Eu não fui, mas eu ainda assim fiquei entre as top 5, que foi uma honra. E teve uma brasileira que ganhou, numa outra categoria, uma menina que faz um desenvolvimento também de inclusão em favela, e aí
Isso foi uma honra para o Brasil, de alguma maneira, porque foi a primeira vez que o Brasil fez esse prêmio, fez esse evento e teve a premiação. Então, isso foi, claro, eu acho que também foi por conta da minha presença no MCIO, porque projeta, você fica fazendo o seu trabalho de formiguinha, ninguém te conhece, né? Mas na hora que você passa a ser presidente de uma ONG, que começa a aparecer, começa a ter entrevistas, etc., claro que acaba, de uma certa maneira, para nós todas foi uma honra estar nessa premiação. Que ótimo. Então, agora eu gostaria de saber os planos, quais são os planos da seus e da MCIO nesse ano de 2022, Então, os principais desafios. Esse ano nós temos como treinamento de inclusão, nós vamos fazer só desenvolvimento de aplicação. Por quê? Porque nós chegamos à conclusão que você não muda a cabeça de uma pessoa num curso de 3 semanas. Principalmente se ela vem de outra área. Nós tivemos gente, fotógrafa profissional, que queria virar TI. Beleza, mas ela tem que ter um amadurecimento para poder mudar de profissão. Então, o nosso curso deve ser minimamente de 5 a 6 meses, então vai nos tomar o segundo semestre inteiro. Outra coisa que nós queremos fazer, nós pusemos no nosso orçamento uma nova CIO entrando como associada por mês, porque nós somos muito, como dizer assim, muito comedidas nas nossas ações, né? E hoje nós somos 181 em 11 estados do Brasil e 7 que foram promovidas para fora, mas como elas estavam já no grupo, elas acabaram se associando e ficando. E muitas atuam como mentora também. Mesmo tem uma que mora em Amsterdã, e é mentora, ela ajusta com a menina o horário que ela pode fazer a mentoria. Tem dos Estados Unidos e assim por diante. No Canadá, temos gente em vários países do mundo. Mas o que a gente quer muito fazer ainda esse ano, setembro, outubro, provavelmente, é abrir a nossa associação para todos os níveis gerenciais de mulheres. E a gente atuar como mentora delas, então fazer uma trilha de liderança dentro da academia, que seria para essas mulheres crescerem na sua carreira. Se eu tivesse começado a minha carreira tendo uma executiva de primeiro escalão me ajudando a abrir o olho, teria acelerado a minha carreira, sem dúvida. E a outra é a questão das consultoras. Nós temos muita gente com certificação de consultoras, não, conselhos, né? Conselheiras, muitas conselheiras certificadas, que a gente gostaria de ser um ponto de busca para headhunters que estão buscando conselheiras mulheres, porque isso também as empresas estão buscando. Estão buscando pessoas de marketing, pessoas de TI e mulheres. Então, a gente tem aí 2 vantagens, mulheres e de tecnologia. E vocês vão fazer isso em associação ou com parceria com alguma instituição, com mais de uma ou com várias? Não pensamos nesse momento fazer, mas como todas essas que nós temos formadas são ou IBGC, ou Sampous, ou Inova, etc., essas organizações vão saber que nós estamos com esse trabalho. Então, sem dúvida, é um caminho, porque se pedem para... indique alguém, elas podem falar, a MCIO tem uma estruturinha para mandar currículo, não que a gente vá pôr gente dentro, mas mandar o currículo e ser um canal de busca também. E tudo isso a gente deve pôr nas redes, né? Porque hoje em dia todo mundo procura nas redes, não adianta. Quando você falou em impacto que vocês tiveram, que é possível que vocês tenham impactado cerca de 300 mulheres no ano passado, e para esse ano vocês têm uma meta de impactar cerca de total de 1.000 mulheres, né? Esse impacto, você poderia resumir o que é esse impacto? Exato. É o seguinte, você imagina 180 executivas, tem que ter meta, né? Então, o único jeito da gente ter meta é dizer assim, o que nós vamos fazer? Para nós, o impactar não são mulheres diferentes, é impactar com conhecimento. Então, se a gente trouxer um conhecimento diferente para as nossas associadas ou para o pessoal de fora, por exemplo, outro dia eu dei uma palestra para uma empresa do Rio Grande do Sul.
a pessoa que organizou o evento, ela falou, Ione, a sua palestra foi a que tinha mais mulheres. Tinha 162 mulheres e a gente ficou o tempo todo mundo perguntando no chat como que fazia, o que que fazia, como é. Então, isso a gente considera um impacto. Porque você não é só a divulgação da existência da organização, mas a divulgação e uma capilaridade para que elas nos tragam pessoas para serem treinadas e para que a gente está trabalhando também muito no nosso modelo, para a gente poder escalar. Esse ano nós temos 2 treinamentos. Será que ano que vem a gente consegue fazer 4? Não sei, para isso a gente só trabalha com voluntária, Marisa. Voluntárias executivas que trabalham 12 horas por dia. Você sabe como é que estão as pressões hoje? O trabalhar em casa para a mulher foi catastrófico em alguns aspectos, sendo bem realista. Porque você sabe que, primeiro, muito mais mulheres foram demitidas na pandemia do que homens. E deixaram o seu trabalho, porque você imagina uma mulher com 3 filhos tendo que dar suporte para a escola das crianças. Primeiro que não tinha 3 computadores em casa, né? Dificilmente você tem. E ter que dar suporte para essas crianças não perderem um ano. Então, foi uma coisa muito difícil para as mulheres. Então, nossa visão, hoje trabalhando só com voluntárias, é que para a gente poder escalar, nós temos que mudar o modelo e também ter um pouco mais de pessoas eventualmente contratadas. As associações mais exitosas, inclusão de mulheres com treinamento, tipo laboratórias, humanas digitais, etc., todas elas têm professores, tudo treinado e contratado. Não é o modelo que nós gostaríamos de ter, mas sei lá, se ninguém falar no futuro não vai ser assim, entendeu? Hoje já temos uma secretária em período parcial, estamos buscando uma agência de marketing, porque a gente, primeiro, não tem formação, segundo, não dá conta só com voluntárias. Então, a gente sabe que em algum momento para escalar, a gente vai ter que ter algum esquema de mais gente contratada. Certo. Ione, eu gostaria, se você pudesse, fazer uma mensagem, passar uma mensagem para pessoas interessadas em participar, e mulheres que estão buscando outros horizontes ou querendo entrar, e também para as empresas que desse mercado, os provedores, empresas que tenham demanda de tecnologia, uma mensagem para as mulheres e uma mensagem para os contratantes, para a gente encerrar. Mulher, primeiro, se você é CIO e não é associada, por favor, corra para ser no LinkedIn, em qualquer um deles, entre em contato conosco, a gente explica para vocês tudo, não queremos que se associe a alguém que não entenda nosso propósito e não comungue das nossas ideias. Mulheres que podem querer mudar de carreira, TI está aí aberta, também entrem em contato conosco através de nossas redes sociais, e nos próximos treinamentos nós vamos postar, então você pode ter a oportunidade de ser uma das selecionadas. E para as empresas de tecnologia, do lado do treinamento, estamos abertos até o próximo treinamento de desenvolvimento de aplicações, gostaríamos que fosse agnóstico. Então, nós ainda não selecionamos quem será o nosso parceiro do segundo semestre. Estamos abertos a discussões, conversas e etc. E se você tem vaga, também pode ser nosso parceiro para contratar nossas meninas contratadas. Não são muito treinadas, não são muitas, não vai resolver seu problema. Tem empresa que tem 400 vagas abertas durante todos os meses, mas é um problema que o Brasil está enfrentando e vai piorar. A expectativa é, em 2, 3 anos, ter 350 mil vagas abertas de tecnologia nas diversas áreas. Então, se o trabalho de formiguinha for caminhando passo a passo, já está bom, que a gente vai resolvendo um pouquinho do problema e mudando a vida de mulheres, que é o que nos interessa também. Muito bom, parabéns aí pelo trabalho, e qualquer coisa a gente vai falando e falando sobre a evolução desse trabalho. Tá bom? Muito obrigada. Como eu te falei, nós mal temos 6 meses de vida, né? Mas estamos muito contentes com as coisas que estão acontecendo. Muito obrigada pela oportunidade, Marisa. Tenha um bom dia. Obrigada a você, Ione. Tudo de bom. Até logo, então.